Olá, pessoal! Hoje nós vamos ler a Zona de Perigo Mental número 3. Ou é do meu jeito ou nada feito. Você já deve ter ouvido pastores ou educadores reclamando. Hoje, os adolescentes estão mais teimosos e rebeldes do que nunca. Imagino que essa questão seja excelente para uma discussão, mas através da história houve muitos grupos que poderiam ser fortes candidatos para o título de os mais teimosos. Por exemplo, o Antigo Testamento é cheio de histórias sobre os israelitas e suas contínuas rebeliões contra Deus. Muitas vezes eles desafiadoramente voltavam as costas para Deus e então lamentavam-se com Ele quando estavam em problemas. Em seguida, eles obedeciam por um tempo, até que suas circunstâncias melhoravam, e eles se esqueciam de como tinham sido miseráveis quando viviam em desobediência. Depois de algum tempo, os israelitas voltavam a se rebelar novamente e todo o ciclo se repetia. É quase inacreditável que, após experimentarem grandes bênçãos e terríveis castigos tantas vezes, essas pessoas ainda não tinham conseguido aprender a lição. Talvez você possa se identificar com os israelitas. Você quer controlar sua própria vida e está feliz em obedecer a Deus enquanto Ele não atrapalhar seus planos. Posso me identificar com você. Creio que nasci com uma personalidade forte e fui destinada a me tornar uma pessoa do tipo faça do meu jeito. Não importa que tipo de conhecimento tenha sobre o assunto. Mas os anos que passei sendo abusada e controlada simplesmente adicionaram mais lenha ao fogo da minha rebelião. Eu não confiava em pessoas que estivessem numa posição de autoridade e me ressentia com elas. Eu me tornei uma pessoa que resistia à correção, desobedecia a regras e era difícil de ser liderada. Minha atitude era simples, ninguém vai me dizer o que fazer. Obviamente, Deus teve de lidar com minha atitude antes que pudesse me tornar uma efetiva serva para Ele. Deus não poderia trabalhar com o barro que não é moldável nem flexível. Eu não podia permitir que meu passado se tornasse uma desculpa para resistir à obra de Deus em minha vida. Para viver a vida de vencedora, tive de mostrar prontidão e obediência irrestrita a Deus em todas as coisas. À medida que trabalhei rumo a esse alvo, descobri que a obediência é um processo. À medida que eu colocava de lado minha vontade para fazer a vontade de Deus, percebi a habilidade em obedecer crescendo progressivamente. É importante continuarmos a nos aprimorar na habilidade de obedecer, porque Deus requer nossa obediência em todas as coisas. Não podemos impedir o acesso de Deus a qualquer área de nossa vida. Não podemos fechar qualquer porta a Ele. Eis porque a total obediência a Deus é tão vital. Muitos estudiosos da Bíblia concordam que o rei Salomão, como um homem a quem Deus deu mais sabedoria do que a qualquer outro, escreveu o livro de Eclesiastes. Salomão era o garoto esperto número 1. Infelizmente, Salomão cometeu muitos erros trágicos em sua vida e desperdiçou muito tempo numa vida miserável, a despeito de ter sido maravilhosamente rico e poderoso. No início do livro de Eclesiastes, ele reclama vaidades de vaidades, tudo é vaidade. Veja Eclesiastes 1:2. Pouco depois, ele começa a mencionar o que ele entende por vaidade ou coisas inúteis. Aqui está a lista de Salomão com relação às 8 coisas que são vaidade ou sem sentido. 1. Sabedoria. 2. Prazer. 3. Tolice. 4. Trabalho. 5. Progresso. 6. Riquezas. 7. Juventude, vigor. 8. Tudo mais. E você pensava que alguns dos seus amigos é que são desanimados. Podemos aprender uma lição valiosa com Salomão. Ele era um homem verdadeiramente sábio e sua sabedoria era um dom de Deus. Infelizmente, ele não utilizou muito bem esse dom. Ele se tornou um homem rico e poderoso e cercou-se de belas mulheres. Mas ele se esqueceu de fazer uma coisa muito importante: obedecer humildemente a Deus. Salomão queria fazer as coisas do seu jeito, viver de acordo com a sua vontade. Como resultado, ele enfrentou muito desespero desnecessário, a despeito de ter possuído todas as possessões materiais que um homem poderia desejar. Felizmente, esse sábio finalmente caiu em si.
Eclesiastes é um livro um pouco deprimente, mas termina com um grande conselho para todos nós. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes 12, versículos 13 e 14. Deixe-me colocar em minhas próprias palavras o que entendi com esse versículo. O propósito verdadeiro da criação do homem é que ele reverencie e adore a Deus ao obedecer-lhe. Todo caráter piedoso deve ser firmado na obediência. Essa é a base de toda felicidade. Ninguém pode ser verdadeiramente feliz sem ser obediente a Deus. Tudo em nossa vida que está fora de ordem será ajustado por meio da obediência. Obediência é a obrigação de toda a humanidade. Da próxima vez que você for tentado a fazer as coisas do seu jeito, considere essas palavras de Salomão. A obediência é a responsabilidade de cada indivíduo diante de Deus. A obediência se torna muito mais importante quando percebemos que nossa escolha em obedecer ou desobedecer a Deus não apenas afeta nossa vida, mas afeta a vida de outros, possivelmente muitos outros. Pense novamente nos israelitas do Antigo Testamento. Muitos deles morreram no deserto sem alcançar a terra prometida, que buscaram por anos e anos, e isso foi trágico. Mas o que é mais trágico é que muitos filhos dessas pessoas morreram no deserto também, como resultado da desobediência de seus pais. O mesmo tipo de coisa acontece em sua vida. Suas decisões afetam outras pessoas, sua família, seus amigos, seus colegas de classe, seus colegas de time e assim por diante. Esses efeitos podem ser positivos ou negativos. Recentemente, nosso filho mais velho me disse: "Mamãe, tenho algo a lhe dizer e sei que posso chorar, mas me ouça. Tenho pensado sobre você e papai nesses anos todos que vocês têm dedicado ao seu ministério e todas as vezes que vocês escolheram obedecer a Deus e como isso nem sempre foi fácil para vocês. Percebo, mamãe, que você e papai têm passado por coisas que ninguém sabe e quero que você saiba que nesta manhã Deus me fez ver que sou grandemente abençoado por sua obediência e queria lhes agradecer por isso." O que meu filho disse significou muito para mim, e isso me lembrou de Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Jesus deu o exemplo máximo de como a obediência de alguém pode abençoar a vida de outros. Ao ser obediente a ponto de sacrificar sua vida na cruz, ele salvou toda a humanidade. Você não tem de carregar o peso do mundo inteiro, mas há pessoas em sua vida que você pode tirar do deserto, do negativismo, da rebelião, da apatia ou qualquer outra coisa, por sua obediência, ou mantê-los vagando a esmo como resultado da sua desobediência. Obediência é algo de longo alcance. Ela pode fechar as portas do inferno e abrir as janelas do céu. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo capítulo.